Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. O comentário do nosso programa de hoje, nosso comentário vai ser baseado em algumas passagens deste livro que foi escrito pelo jornalista Olides Canton, Estradas do Rio Grande. O Olides Canton fez este livro baseado em diversas pesquisas, entrevistas que ele fez com o pessoal envolvido com construção de estradas, pessoal do DAER, construtoras, e com isso ele trouxe um relato bem vasto da história das nossas estradas, da construção das estradas, das tecnologias utilizadas. Então, eu venho dessa época e é um livro que me traz boas lembranças. E esse livro, ele tem uma apresentação em que coloca aqui diversas pessoas que colaboraram. E uma delas, ele diz no final, a empresa Marco Polo, que ele agradece muito, na pessoa de seu diretor corporativo, Walter Gomes Pinto, sem cuja confiança e apoio essa obra teria dificuldades de ser editada. Olha que maravilha, hein? O Walter Gomes Pinto, que já falecido, mas que muitos de nós conhecemos, eu inclusive conheci ele, junto com o Benício. Olha, Benício, hein? Marco Polo, hein? Participou da edição desse livro aqui, porque o irmão do Walter Gomes Pinto, que era um dos diretores da Marco Polo, é o engenheiro Vinícius Gomes Pinto, que por muitos anos foi chefe do 10º distrito do DNR, atual DENIT. Portanto, a Marco Polo, que conhecia também muito o problema das nossas estradas, porque eles fabricavam os ônibus, que sofriam muito aí nas estradas. Então, ela tinha interesse na melhoria das rodovias. E houve um grande incremento ali na década de 70 até a década de 80, um grande incremento, década de 60 também já, iniciando na década de 60, segunda parte, metade, quando o ministro Mário Andreasa deu um grande impulso para as obras aqui no Rio Grande do Sul. Então, são histórias muito bonitas que nós temos aqui. Eu posso dizer que no último programa eu falei que trabalhava numa metalúrgica, né? Eu saí da metalúrgica chamado por uma construtora Barcelos e Companhia Limitada. A Barcelos e Companhia Limitada era dirigida pelo Dr. Ofir Ventura Barcelos, o engenheiro, pelo seu irmão Moacir Barcelos, e deixa eu ver aquelas anotações aqui. Tinha mais gente ainda. E tinha também o contador, que era Eleodoro Vargas da Rosa. E o Arthur Crespo de Oliveira, também engenheiro. Então, uma das primeiras empresas dedicadas à construção civil, dirigida somente por engenheiros. 1927, ela foi constituída essa empresa. E Barcelos e Companhia Limitada, sempre dirigida pelo Dr. Ofir Barcelos como diretor e engenheiro responsável. Essa empresa, mais tarde, ela foi dirigida também pelos seus filhos, o Antônio Marinho Barcelos e o Manuel Barcelos. Manuel Barcelos, que até hoje é um grande amigo nosso, ainda mantemos, raramente, mas mantemos ainda um relacionamento. E naquela época que eu trabalhava na Barcelos, eu comecei a trabalhar na área de mecânica, já que eu me formei técnico mecânico no Parobé.
em 64 para 65. E em 65 eu ingressei na Barcelos, então. E lá na Barcelos eu acabei sendo também responsável pelas compras de obras, compras para as oficinas. Então, nós tínhamos uma oficina na Avenida Ipiranga, e isso me facilitou, porque eu sempre estava também na oficina, muito ligado, e com isso eu consegui estudar engenharia na PUC à noite. Então, eu trabalhava de dia e de noite, tirando engenharia mecânica na PUC. Então, a empresa me deu um impulso muito grande na minha vida, a Barcelos, e quando eu estava trabalhando na Barcelos, eu falei com a minha mãe, e com meu pai, que eu trabalhava nessa firma, assim, do Ofir. A mãe disse, mas do Ofir, a Marina era minha vizinha, e ela que me arrumava quando eu tinha que ir aos bailes. Ela arrumava meu vestido, meus cabelos, me dava muitos conselhos para eu manter uma certa postura quando eu fosse nos bailes. Então, vocês vejam só, eu trabalhando na Barcelos, fico sabendo dessa história, conto para eles lá na empresa e a gente se torna quase que uma família. Como toda empresa que a gente trabalha é uma família. A gente forma uma família. Essa que é a verdade. E ali, então, eu trabalhei durante 7 anos nessa empresa, 7 anos e meio, mais ou menos, nessa empresa, e me afastei da Barcelos depois, e aí já tem uma outra história, seguindo a minha vida profissional, né? Eu me formei na engenharia, e antes de me formar na engenharia, eu saí, me retirei da Barcelos, então. E logo depois a Barcelos teve muitas dificuldades, e como conta, inclusive, numa página aqui, tem uma história que conta que ela inclusive quebrou a Barcelos. Nos anos 70, essa empresa quebrou por inadimplência dos órgãos responsáveis pelos pagamentos, que era o Estado, que não pagavam em dia, atrasaram demais e causaram, portanto, aí uma quebra dessa empresa. Mais tarde, isso foi tudo recuperado pela família, já que a justiça deu ganho de causa para essa empresa no final. Mas uma empresa muito boa que eu trabalhei, porque ali eu tive muitos amigos, granjei grandes amizades. Ali me ensinaram, inclusive, a dirigir. Comecei a dirigir ali, eu não tinha carro ainda. Comprei o primeiro carro na Barcelos. Então, a Barcelos foi uma empresa muito capacitada naquela época, que fazia estrada de ferro, fazia um trecho de Passo Fundo, e também um pedaço ali de Montenegro a Mariante. Inclusive, esse livro conta histórias muito lindas, né? Histórias muito lindas sobre as estradas. A 386, a Estrada da Produção, conta muitas histórias, esse livro aqui. Vale a pena fazer uma leitura desse livro do Ulisses Canton, hein? Olha aí, ó. Eu estou com a mão machucada, mas não é machucada. É uma cirurgia que eu fiz de um problema hereditário que eu tenho, que os dedos vão entortando. É uma doença hereditária chamada Dupuytren. Então, eu, de vez em quando, tenho que fazer uma cirurgia para colocar os dedos novamente no lugar, porque eles vão entortando e a gente tem que fazer uma correção. Então, eu fiz essa semana uma cirurgia e estou em convalescência e estou melhorando aqui o tratamento, né? Estou cuidando do tratamento. Então, o livro tem histórias muito lindas, que eu não posso me estender muito por causa do nosso programa. Inclusive, os fundadores da Soltep, pessoal que fundou a Soltep, eu estou fazendo aqui uma consulta aqui, página 107. O José Portela Nunes, ele trabalhou como empregado na Barcelos, mas ele tocou até uma obra que foi de Cachoeirinha a Taquara, e essa obra depois foi até São Francisco de Paula.
E o José Portela Nunes é um dos fundadores da Sultep, existente até hoje, a família Portela Nunes, o, né, Portelinha, como era conhecido, e o Dagoberto Lobo da Silveira, Atos Pinto Cordeiro, Sérgio Otávio Lins, Haroldo Alves Lins e Bolívar Soares da Rocha, fundadores da Sultepa. E o Portela foi um dos grandes artífices desta empresa, da fundação dessa empresa. Ele foi engenheiro da Barcelos. E na Barcelos também teve outro grande engenheiro, além do próprio Antônio Marinho Barcelos, Manuel Barcelos também. Também teve um grande engenheiro que foi o Sadi Pena Fantin. Grande amizade eu fiz com o Sadi Pena Fantin, que depois, quando eu saí da Barcelos, ele me viu na Rua da Praia e me contratou para a empresa que ele estava dirigindo, Companhia Construtora Brasileira de Estradas, a CCBE, que mais tarde se tornou Servix Engenharia. Experiências muito boas que nós tivemos e amizades, até hoje granjeamos estas amizades que a gente formou dentro das empresas. É isso que eu tinha para hoje, tempo de decisão. É um novo tempo na sua vida.